Bem, gente, hoje é o sexto colóquio, dentre os colóquios primordiais Bernardo Ellis. É uma iniciativa do Instituto Bernardo Ellis para os Povos do Cerrado, né, o ICEB, e que foi um projeto do professor Aguimar Felício Chaveiro. Uma feliz iniciativa dele, né, uma ideia dele, que conta desde o início com a assessoria técnica do professor, agora doutor Fernando Uma, e o Fernando sempre, ele que abre a sala, que cuida da parte técnica toda, né? E o Ricardo e o Bento são as pessoas que estão mais diretamente envolvidas nesse projeto. Então, esse ano foi previsto um colóquio para cada mês do ano. No mês de novembro, nós teremos alguns colóquios especiais, que vai acontecer a quinzena Bernardo Ellis. E nessa quinzena Bernardo Ellis, que deveria ser uma grande festa presencial ali no ICEB, infelizmente, pela pandemia, acredito que não vai ser possível. Mas nós queremos fazer um trabalho online mesmo, talvez até através da rede social, né, do Meet. Vai ser lançada uma revista, um número especial, sobre a responsabilidade do professor Fernando. Então, várias pessoas já escreveram. Os que quiserem escrever, ainda há tempo, escrever algo sobre Bernardo Ellis, né, o Ramir, o professor Itami, Sando, todos estão convidados a escrever. Já tem mais ou menos uns 6, né? Tem 6 artigos já prontos e devemos completar aí. Dr. Jales vai fazer um também, enfim. Todos que quiserem, todos os membros, é aberto. Então, algo sobre Bernardo Ellis. Vai sair um número especial da revista Sapiência, que é uma revista da UEG, um número especial Bernardo Ellis. Então, esse é uma dos acontecimentos dessa quinzena Bernardo Ellis. Por que quinzena Bernardo Ellis? É que Bernardo nasceu no dia 15 de novembro e faleceu no dia 30. 30 ou 29, Ramir? 30. Então, isso aí. Então, nesses 15 dias, todo ano, vai ter a quinzena Bernardo Ellis, que vai acontecer lançamento de livros. Esse ano vai ser lançada a revista, né? Eu pretendia lançar um livro de entrevistas do Bernardo. Não sei se vou conseguir, talvez eu ainda consiga. E também vai ser, a cada ano, vai ser premiado uma personalidade com o troféu Siriema. Esse troféu Siriema, a Siriema é o símbolo do ICEB, e tem uma escultura que foi concebida e esculpida em bronze pela Maria Carmelita, a sócia número 1, viúva de Bernardo Ellis, e esse ano ela será concedida a uma personalidade icônica da cultura goiana, né? Já está definido, mas cabe ao Bento anunciar quem vai ganhar esse prêmio. Então, eventualmente, ele vai entrar em contato, né, e vai avisar sobre essa premiação. Então, novembro vai ser um mês especial. E ano que vem, está em estudo ainda, mas provavelmente o tema vai ser Bernardo Ellis e o Cerrado. Vai ser um ano falando sobre o Cerrado. E a literatura de Bernardo, etc. Então, só precisamos de aumentar um pouquinho a audiência. Quanto mais gente, melhor, né? Então, ajudem a divulgar, por favor. E nesse momento, eu passo a palavra para o professor Ricardo Gonçalves, que diretamente aqui de casa, e o professor Ricardo vai fazer a abertura, ele vai fazer a moderação desse debate. Os debatedores, ele vai anunciar. Bom programa a todos. Ok. Muito obrigado, Nilson, pela fala introdutória. Hoje,
eu e o professor Egmar, nós estamos falando, né, desde um espaço muito especial, talvez seja um dos espaços com a maior diversidade de documentos, de livros sobre a cultura, a ciência e a arte em Goiás. É a casa do Nilson Jaime, do professor Nilson Jaime. Vocês veem essa biblioteca aqui, muito organizada, ao fundo, muito diferente da minha, né, que alguns observaram nos colóquios anteriores, muito bagunçada. Bom, eu sou Ricardo Gonçalves, sou geógrafo e professor na Universidade Estadual de Goiás, na UEG, nos cursos de graduação e pós-graduação em geografia. Hoje, iniciaremos aqui, né, iniciamos o sexto encontro dos colóquios primordiais, esse grande encontro promovido pelo ICEB, o Instituto Cultural e Educacional Bernardo Ellis, para os povos do Cerrado, e devo agradecer aqui, primeiro, o empenho do presidente e do vice-presidente do ICEB, o Bento e o Nilson, ambos são protagonistas de um importante trabalho junto ao Instituto, e são entusiastas da ciência, da cultura, da literatura e da arte em Goiás. Também sublinho aqui o empenho do professor Egmar Chaveiro e do professor Fernando, com a realização e a idealização dos colóquios primordiais. O colóquio de hoje, ele tem uma dimensão especial, pela presença dos debatedores, a quem agradecemos, e também pela presença de vários parceiros e parceiras nossos que estão online. Alguns aqui eu sublinho o nome, como a professora Carol, também professora da UEG e coordena a AGB Seção Goiânia, a AGB, a Associação dos Geógrafos Brasileiros, o professor Valdir Especian, um colega da UEG, a professora Nismária, também uma colega da UEG, com quem dialoguei sobre o tronco, a professora Fernanda Martins está aqui, e tanto o professor Adão Francisco nos ouve desde Tocantins, é professor da UFT. Então, eu estava apresentando os nossos debatedores hoje, a quem também agradecemos. Temos a presença do professor Itami Campos, que é autor, entre outros livros, do Coronelismo em Goiás, publicado pela primeira vez em 1983. Livro esse seminal, e a partir do qual historiadores, geógrafos, sociólogos, e todo o campo da humanidade em Goiás passou a debater. Temos a presença do Abílio Volnen Aires Neto, juiz, professor universitário e escritor. A sua obra, o Nilson citou, e ela permite também pensar o fato histórico, e Abílio é uma fonte especial para entender o fato histórico pelo lado familiar. E terceiro, temos a presença do Ramir Curado, que é professor, historiador e escritor, possui parentesco com o Bernardo Ellis e é um exímio conhecedor da obra desse escritor. É um importante intelectual de Corumbá e de Goiás, e que também preza pelo rigor da pesquisa historiográfica. Eu li, por exemplo, o seu texto Memória do Planalto Central, A Mineração em Corumbá. É um texto que demonstra o seu maneio meticuloso de fontes documentais para entender a formação de Goiás. Então, eu agradeço a presença de vocês, e antes de passar a palavra para os debatedores, eu gostaria de comentar, de fazer alguns comentários de 8 pontos que eu chamei aqui de elementos de uma leitura litero-geográfica de O Tronco, de Bernardo Ellis. Primeiro,
como podemos ter participantes aqui que não tiveram contato com a obra de Bernardo Ellis, ou em especial o Tronco, consideramos importante dizer que esse livro, O Tronco, ele foi publicado em 1956, foi o primeiro romance e a quarta obra do autor, e esse romance narra de modo ficcional um acontecimento histórico, o conflito ocorrido na pequena vila de São José do Duro, hoje Dianópolis, em Tocantins, no final da segunda década do século XX, que resultou no crime que vitimou 9 pessoas, 9 membros de uma família tradicional da região. Esse primeiro comentário, ele nos movimenta para outro detalhe central desta obra. A despeito de explorar um acontecimento histórico, estamos falando de um romance, não de um livro historiográfico documental. É uma obra de ficção que vasculha os arrojos da narrativa ficcional, do uso da linguagem para a produção de sentido. A matéria-prima do escritor é a palavra, e pelo domínio da palavra, ele torna a narrativa infinita. Em Ellis, a palavra não é fuga e nem ornamentação da realidade concreta, política e ideológica de Goiás. Sua obra, ela estabelece um elo inalienável com o mundo que sentiu e viveu. Disso, podemos enfatizar: o escritor é dono de uma vultosa liberdade criativa, e seu compromisso não é, nesse caso, com uma reprodução documental do fato. Em Bernardo Ellis, a verdade ficcional é a denúncia enfática do coronelismo, do jagunçismo, do isolamento de Goiás, do poder das oligarquias agrárias ligadas ao Estado por laços de corrupção, a contaminação do sistema jurídico, a espoliação dos oprimidos do sertão. Assim, temos uma exímia narrativa ficcional, cuja base é um evento histórico e uma realidade desigual de Goiás. O próprio Bernardo Ellis nos alerta em nota do livro sobre esse aspecto, né, quando ele diz que, tirando os pormenores, os fatos centrais da obra narrada aconteceram realmente em Goiás. Mas os personagens, apesar de terem tudo de comum, eles são ficcionais. Ou seja, o autor não quis representar ninguém, nem copiou nenhum modelo vivo ou já falecido. Ainda para fundamentar esses argumentos, né, contamos com o crítico Alfredo Bose ao dizer: a margem da escolha do artista é maior do que a do homem em situação, ser marrado ao cotidiano. O narrador trabalha com a sua matéria-prima de modo peculiar, ou seja, garantindo o exercício da fantasia, da memória e das potências expressivas e estilizadoras. E foi pela essa liberdade criativa de Bernardo Ellis que surgiram personagens caricatos, austeros, dramáticos, trágicos e hipernóticos na obra O Tronco. Por exemplo, Imbaúba, o promotor pitoresco que entra no Largo do Duro, enrolado na bandeira nacional e com a Constituição do Estado em mãos, o baianinho, o realino, o deficiente físico que cerrou as tábuas do pau de cedro para o caixão de Pedro Melo, a Maria Pequena e suas crendices, Camila, a preta velha, filha de escravos, com os pés repletos de cravos, o Ferreirinha, o soldado que sonhava ganhar dinheiro para fazer medicina no Rio, Luiz, o filho tuberculoso de Anastácia e Tozão, a menina Brasica, o soldado Carajá, o Pedro Papo, uma figura interessante, né, que ao final é considerado traidor, marrado em um pau, e os meninos brincam de furar o seu papo com a faca, ou seja, são personagens que surgem dessa extrema liberdade criativa de Ellis.
O segundo ponto que eu quero comentar é sobre o sertão. Em O Tronco, o sertão ganha vultos críticos na narrativa. É ainda o território vasto, indômito, na voz do narrador. O sertão é o referente identitário de Goiás naquele período. Daí decorre várias predicações, o ermo, o abandono, o cu do mundo, o desconforto, o atraso, a miséria. O sertão devassado pela miséria, a fome, a exploração dos subalternos, as doenças, a tuberculose, a malária, a sífilis. Portanto, o sertão é a referência do território dos acontecimentos, das paisagens e da cultura sertaneja em Goiás. Aqui jaz, eu acho, certo equívoco, ao nosso ver, contido em alguns intérpretes da obra de Goiás, de Bernardo Ellis, pela leitura de Goiás, a de transportar a ideia de Cerrado para a obra do autor, como território ou espaço geográfico dos acontecimentos narrados. Isso ocorre porque o vernáculo acadêmico contemporâneo coloca no centro a ideia de Cerrado, mas ela não existia no tronco, por exemplo, tal qual é compreendida hoje, ao superar o determinante do bioma. Por isso, essa referência central é o sertão enquanto uma categoria presente na obra. O terceiro ponto refere-se aos elementos da cultura no sertão, ou ainda à organização do trabalho, no que um geógrafo chamado Borges chama a fazenda roça goiana. Então, é a alimentação, as vestimentas, a moradia, a crendice do catolicismo de roça, conforme o professor Egmar, as histórias de assombrações, a posição das mulheres na divisão social e sexual do trabalho, a religião, as rezas, e Maria Pequena, por exemplo, é a grande personagem que encarna esse aspecto, as crendices religiosas no sertão. O quarto, eu destaco elementos do que eu chamo de líteros geográficos, porque arvoram descrições das paisagens, dos elementos do clima, da vegetação, do relevo, dos bichos, das chuvas, dos rios e das enchentes. Por exemplo, enquanto a comissão dobrava os horizontes do sertão a caminho do Duro, Bernardo Ellis apresenta na voz do narrador o sertão e suas paisagens de forma primorosa, com características geográficas, climáticas, orográficas, as veredas, os chapadões, os rios, o calor, a vegetação, as serras agachadas nos horizontes de Goiás. E as variações disso tudo nos meses de julho, agosto e setembro. E isso é um detalhe também primoroso e que revela esse elemento litero-geográfico da obra, na obra. O sexto, eu me refiro ao elemento geopolítico. O sertão era também atravessado pelos acontecimentos do mundo. Um dos exemplos é a gripe espanhola. Ela aparece no romance. É um evento uma pandemia, né, mundial que aconteceu entre 1918 e 1920 e que comparece na narrativa com implicações em Goiás. Outro elemento que vasculha esse aspecto geopolítico, apesar de externo à narrativa, se destaca importante. Me refiro ao contexto histórico em que ela foi publicada, a década de 1950, a década em que o discurso da modernização se incendeia nos planos de JK, com a abertura de estradas, a construção de Brasília, e isso retumba em Goiás, que já havia passado pelas transferências da capital e demais políticas da chamada Marcha para o Oeste. Todavia, na obra de Bernardo Ellis, isso revela que essa modernização era incompleta, estropiada em Goiás, pois no Estado se mantinha a grilagem, a violência dos coronéis, os conflitos agrários, como o de Formoso e Trombas. Estamos diante do que Schwartz chama de desenvolvimento moderno do atraso. Bom, sétimo, e para já estar finalizando, aqui eu quero me referir ao aspecto estilístico na estética de O Tronco, da narrativa de O Tronco. A gravidade do enredo de um evento conflituoso geralmente arvora a dimensão política e ideológica.
Diante disso, a tendência é colocar em segundo plano a dimensão estética da narrativa. E nela, no caso de O Tronco, se aprende muito. A narrativa da chuva, a sexualidade, o interior das casas, do povoado, dos ranchos, as dificuldades de mobilidade, os fatores topográficos. Ainda, a escolha do narrador onisciente se desdobra numa espécie de testemunha dos acontecimentos narrados, né, o que parece interagir pela oralidade com os personagens. E 8, né, por fim, ao final do romance, se desfralda a experiência. Desfila na voz do narrador o sonho por um mundo justo, digno, fraterno e clareado pelo sol da justiça. No horizonte, esperava-se uma nova manhã desabrochada, ou uma primavera inexorável, né, conforme Neruda. Todavia, se no romance irrompe essa vontade de solidariedade e dignidade entre os trabalhadores, na realidade histórica desenrola em Goiás, após os acontecimentos do Duro, mantém-se as estruturas de exploração enraizadas na formação social do Estado. Assim, como na disputa de narrativas, houve um apagamento da memória dos trabalhadores. Logo, ler e discutir a obra de Bernardo Ellis é também lutar contra essa obliteração dos oprimidos da história oficial de Goiás e do Brasil. E eu creio que hoje, na voz e nas exposições do professor Itamir, do Abílio e do Rami Curados, teremos a oportunidade de avançar nesse sentido. Então, professor Itamir, nós começamos com você. Muito bem, eu queria agradecer o convite, né, do ICEB, a pessoa do Bento e do Nilson. Para nós foi uma... Itamir, só um detalhe, desculpa, você Sim. Tem entre 15 e 20 minutos, ok? Ok, tá bom. Eu queria, então, agradecer ao Instituto Bernardo Ellis essa participação muito importante. O Instituto tem um papel importante em termos de cultura, porque o Bernardo Ellis, ele, além de ter sido membro da Academia Brasileira de Letras, né, ele tem um trabalho importante, como o Ricardo bem destacou, tratando a vida goiana, a vida do interior goiano, nos diferentes livros dele. Bom, eu vou me ater a alguns, vou trabalhar com 3 pontos que para mim são fundamentais. Primeiro, como a proposta que veio para mim de contexto social, econômico e político de Goiás, eu coloco Goiás Tocantins, porque Tocantins fazia parte do território norte de Goiás, na República Velha, quer dizer, de 1888 a 1930, e a tragédia da vida do Duro, hoje de Dianópolis. Então, eu vou basear muito na literatura que eu trabalhei jornalismo em Goiás, eu tenho a parte da história desse período, depois a minha tese de doutorado, que também tem muito da história toda a trajetória de Goiás, né, questões agrárias, e o livro da Assembleia Legislativa, onde também o personagem, né, o ilustre Abílio Volney, fez parte e tem a caracterização. Além de outras obras, da Dalísia, da Pauliane, do Aldrin, e de outros personagens, de outros autores que trabalharam com Goiás. Bom, então, no primeiro momento, eu vou destacar a questão social, econômica e política, que caracteriza, de certo modo, o período, que é pano de fundo, de certa forma, para o trabalho do Bernardo Ellis. O Bernardo Ellis faz isso, o Ricardo destacou,
em um tronco. Depois eu vou comentar. Bom, na Primeira República, 1889-1930, Goiás era um estado despovoado. Uma população, em 1920, o censo de 1920, de menos de 512 mil habitantes, que dava menos de um habitante por quilômetro quadrado. Um espaço vazio. Né? Era um espaço vazio. Outro destaque que eu gostaria de fazer, em termos de Goiás, é que não se pode falar em urbanização. A maioria da população goiana vivia no campo. Não havia uma única cidade com 10 mil habitantes em 1920. A cidade de Goiás tinha menos de 7 mil habitantes, a capital. As outras cidades mais próximas de Minas, Catalão, tinham realmente uma população, mas também não eram cidades pequenas. Bom, Duro, da Vila de Duro, o município da Vila de Duro, tem 4 mil e poucos habitantes. Ou seja, era um estado com pouca população. Bom, além disso, como reflexo do Brasil, da localização de Goiás, um estado mediterrâneo, num país em que a economia vivia em termos de exportação, voltada para o exterior, quase sem mercado interno, as dificuldades de comunicação eram muitas. Bom, haja visto, a comissão gastou 90 dias para chegar de Goiás para chegar na Vila do Duro. Os relatos desse distanciamento, das distâncias, foram muitos. Bom, eu gostaria de destacar que a Assembleia Legislativa de Goiás funcionava de 15 de maio a 15 de julho. E por que somente esse período? Porque era o período da seca. Havia uma certa impossibilidade de, no período da chuva, as pessoas se deslocarem do interior do estado para a capital. Além disso, há muitos relatos de políticos, deputados eleitos no norte do estado ou no nordeste do estado, que se desloca um relato que se desloca para Belém, de Belém vai para o Rio de Janeiro, depois vir para Goiás. Outro que vai do Nordeste, que vai para Salvador. Então, são muitos relatos dessa natureza, ou seja, as dificuldades de comunicação eram muito grandes. Goiás não tinha estrada. Bom, tem a ferrovia, mas a ferrovia começa já no período, a ferrovia começa em Goiás em 1911, mas vai lentamente, ela chega próximo a Anápolis, Goiânia, na década de 30. Né? Vianópolis, 1924, chega a Vianópolis. Quer dizer, ela gasta mais de quase 20 anos para poder adentrar Goiás com menos de 300 quilômetros de ferrovia. Eu digo a dificuldade porque eu vivi em Ipameri e gastava 9 horas de trem de Goiânia a Ipameri, na época. Então, as dificuldades, isso já na década de 60. Então, essas dificuldades, o Bernardo Ellis mostra bem isso no livro. Outra questão que eu gostaria de levantar é econômica. Goiás era um estado pobre. Os relatos e as menções que os governadores fazem de dificuldade financeira, de um orçamento baixo. No coronelismo em Goiás, eu trabalhei com o orçamento dos 40 anos da República Velha. Eu tinha o orçamento do período todo. E as dificuldades eram muitas. Não havia dinheiro
O erário público era muito pobre. Havia um determinado momento que o Estado tinha que dar dinheiro emprestado, né, principalmente para famílias mais poderosas, né, como os Lopes de Moraes de Morrinhos, que emprestavam dinheiro para o Estado no início da República. Além disso, a cultura era uma cultura tradicional. Todo o trabalho na lavoura era feito na base de enxada. Em 1920, o censo registra apenas um trator no estado inteiro, e nenhuma outra ferramenta ou nenhum outro equipamento de produção, né? E a pecuária era o grande fator da economia goiana, mas uma pecuária criatória, né, chamado, inclusive, criatório. O gado deslocava, o gado, pela sua característica, ele se deslocava para o mercado. Ele ia para Uberaba ou Barretos, né, para ser vendido. Então, há relatos também nessa direção de o fazendeiro só ter dinheiro quando vende a boiada. Então, só circula dinheiro no Estado, quase sempre, quando esse fazendeiro volta com algum dinheiro para pagar as dívidas. Então, essa situação caracteriza, vamos dizer assim, uma força vem do fazendeiro, como a gente vai ver em termos políticos. E a agricultura era uma agricultura mais de consumo. E é interessante que Hugo de Carvalho Ramos, num artigo na Informação Goiana, ele diz a diferença entre a fazenda de criação e a fazenda de plantação, mostrando as diferenças. A fazenda de plantação, ela, de um modo geral, ficava mais, vamos dizer, restrita, e o grande vetor era a fazenda de criação, que era que produzia o gado, que tinha um gado. Goiás era o 8º maior produtor de gado no Brasil, embora o gado migrasse para Minas ou para São Paulo. Veja bem, a partir de 1912, começa um processo de mudança. A agricultura começa a ter algum destaque, principalmente com arroz e com milho. Interessante dizer que, no processo de cafeicultura de São Paulo priorizou o café e, de certo modo, boicotou qualquer produção de outros produtos. Isso fez com que Goiás começasse a produzir arroz, milho e outros produtos para vender no mercado de São Paulo. Quer dizer, a partir de 12, já com a entrada da ferrovia, essas condições foram mudando. O arroz começa a ter um processo diferente, e as charqueadas em Catalão e em alguns outros lugares também. Aliás, a agricultura mais comercial vai se desenvolvendo próximo à Estrada de Ferro, próximo a Minas, né? E no Sudoeste, também na região do Sudoeste. No aspecto político, eu gostaria de destacar que a República veio numa perspectiva de privatização, né? As oligarquias dominam a nação, o famoso café com leite, articula a dominação de poderes estaduais e locais. Daí a denominação da política coronelista, que, de certo modo, pauta todo o período da República Velha. E a característica é um pacto, um compromisso que envolve os dirigentes e os coronéis do poder local, exercendo o papel, esses coronéis exercem um papel de mediador entre a população pobre do interior
no voto e em outras condições. Assim, nós vamos trabalhar com os arranjos políticos que se caracteriza o período de Goiás, o período da República, né, em Goiás. Nós temos, vamos dizer assim, praticamente 3 oligarquias definidas. Logo com o início da República, o Bulhões era um político com destaque nacional, ele articula a política goiana e é chamada política bulhonista, né, a oligarquia dos Bulhões. A professora Maria Augusta tem um trabalho, Maria Augusta Santana de Moraes, um trabalho importante nessa perspectiva, né? Ela analisa, vamos dizer assim, a oligarquia em toda a trajetória dela até 1912, quando praticamente sai de cena. Bom, dela surge a outra oligarquia, que é o Xavier de Almeida, inicia mais ou menos em 1904, ele era governador do estado, junto com o Bulhões, e forma com Morrinhos, que era, vamos dizer, o destaque, um polo de poder, confrontando-se com Goiás. Mas, em 1909, há uma dissidência e um rompimento. Nós temos o que se chama de movimento Revolução de 1909. Eu não chamo revolução porque, de fato, não mudou. É um movimento conservador, um movimento de 1909, que vai fazer com que as outras forças se articulem. O Gonzaga Jaime, que é importante, junto com Bulhões, se aliam aos Caiados Jardim, e aí surge um movimento armado que se desloca para Goiás, que, de fato, no poder. Eugênio Jardim passa a ser o grande político articulador da história goiana. É importante destacar que Abílio Volney é um dos grandes líderes do Norte e ele é o chefe da coluna do Norte para essa marcha. Por que essa marcha? Porque havia um processo de modernização do Estado. O Estado era um Estado patrimonial, daí o secretário de Fazenda ser o cargo mais estável. São poucos secretários de Fazenda ao longo desses 40 anos. Por quê? Porque se o secretário de Fazenda saía, o Estado tinha um prejuízo altíssimo, porque a relação dos exatores com o Estado era via o secretário de Fazenda. Não tinha, dizer, outros documentos. Ele é que recebia uma carta com uma dívida por parte dos exatores. Então, a dívida ativa era muito forte. E nesse governo do Xavier de Almeida, ele pretende modernizar, pretende contabilizar isso e fazer uma cobrança. Isso termina criando muito problema com os fazendeiros, e os fazendeiros, então, os boiadeiros, os fazendeiros, se articulam e tomam o poder. Bom, isso tem quase início o domínio dos Caiados, né? Porque em 1912 esse pacto montado em 9 rompe, os Caiados começam com a aliança nacional a costurar, vamos dizer assim, o seu domínio. O Totó Caiado, o Eugênio Jardim tinha uma presença maior em termos nacionais, e ele começa a estabelecer. Então, tem depois, vale importante dizer, um pacto, né, uma aliança feita pelo governo federal em 1916, que praticamente sela o domínio dos Caiados. A partir daí, eleito o João Alves de Castro, que vai ser o personagem fundamental nessa trajetória agora que o governador ele vai colocar, porque ele vai ser governador, ele era casado com a irmã do Totó Caiado, embora em 1909 ele fizesse parte do governo da oposição, mas ele volta como governador do estado, e a partir daí tem o governo dele, depois do Eugênio Jardim, depois do irmão do Totó Caiado, né?
Então, você tem a oligarquia. Caiado, Castro, Jardim, domina mesmo de 16 até 30. Bom. Professor, professor Itamir, desculpe, 2 minutos para a conclusão. Ok. Certo? Então, eu gostaria de destacar que, a partir daí, você tem o Abílio Volney, que foi candidato a deputado federal, eleito, e não foi reconhecido, né? Ele não foi reconhecido, ele foi depurado, deputado federal, mas ele volta em 1909 e é eleito deputado. Em 1912, o Abílio Volney, ele é presidente da Assembleia Legislativa, com prestígio, mas há um atrito entre ele e o Totó Caiado. Totó Caiado entra na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. E o Abílio o expulsa, de certa forma, inclusive, abrindo uma gaveta, como se fosse pegar um revólver, ninguém sabe, mas isso cria um atrito entre eles. O Abílio é eleito deputado estadual em 1913, vamos dizer assim, preterido, a Comissão de Verificação de Poderes, vamos dizer, caça o mandato dele, não então daí ele fica na oposição, forma um partido republicano e oposição aos Caiados. Quer dizer, isso vai criar um elemento fundamental, por quê? Porque a relação dos coronéis é uma relação de troca de apoio com o situacionismo. Ele era um político forte no Norte. Então, vamos dizer, para concluir, essa condição vai ser um elemento fundamental, a Dalisa trabalha bem isso, fundamental para a intervenção que é feita no duro, a forma como o governo intervém no duro. Ele intervém de forma para aniquilar a figura do político que dominava a região. Quer dizer, bom, logo em seguida você tem um acordo de Porto Nacional e a família Aires de Porto Nacional passa com a família com Goiás e Morrinhos, passa a ser o triângulo de poder de Goiás, alijando os Volneys, que eram políticos destacados. Eu queria só, vamos dizer, fechando, Ricardo, porque tem toda uma questão do tronco que caracteriza, o Bernardo Oeste trabalha isso, né? No inventário, na comissão, como você bem destacou, em todo esse momento, fazendo um trabalho bem interessante, mostrando bem interessante todo esse desenvolvimento. Mas eu gostaria de colocar em um tronco, né, a apresentação do livro. O Francisco de Assis Barbosa diz que é um romance de protesto, né? Ele caracteriza a figura do Bernardo Oeste, que foi comunista, candidato a deputado federal pelo partido em Goiás, tem todas essas características, mas ele diz uma questão que eu acho importante, que chama a atenção nossa, a literatura enche o vazio da história. É bem interessante, porque o que a história não conta, por exemplo, você tem alguns livros, mas quase de defesa, quase de uma articulação. Você também tem o Guilherme Ferreira Coelho, Expedição Histórica nos Sertões de Goiás, publicado em 1937, e, aliás, houve um falasse que o Bernardo Ellis fez uma cópia, mas não é verdade, né? Não justifica, vamos dizer, essa crítica, né? O Bernardo Ellis fez um trabalho consistente, quer dizer, e cobrindo exatamente esse lapso que a história não tem, né? Quer dizer, a história não trabalha muito pouco, com toda essa questão dos bandoleiros,
de toda uma questão do cangaço, quer dizer, o cangaço é coisa do Nordeste, mas, assim, as formas como a literatura tem trabalhado, né, com a violência no sertão. É uma questão fundamental e é o grande trabalho do Bernardo Welles, a violência no sertão, como ela se desdobra. Muito bem, muito obrigado e até outra hora. Muito obrigado, professor Itamir. Sua fala foi um passeio amplo e rigoroso na história de Goiás, na formação social e política de Goiás, e, a partir disso, para compreendermos a obra, né, o tronco, em seu contexto. Então, agradecemos muito a sua participação aqui. E aproveito o momento também para agradecer outras presenças, como a da Alice, do Bento, o presidente do ICEB, uma presença honrosa aqui para nós. Obrigado, Bento. O Assani... Eu só consegui entrar agora, viu? Eu estou com um problema da internet e da energia elétrica por causa do BRT. As obras do BRT desligaram as luzes, desligaram tudo aqui da minha região. Só agora eu pude entrar. Perdão, viu? Mas eu estou aqui presente. Obrigado. Obrigado, Bento. No início destacamos aí o seu sempre carinho, né, com esse evento, com o Instituto e o trabalho primoroso seu. Muito obrigado. Obrigado. O Assani, de Moçambique. Ricardo, eu gostaria de dizer que eu vou trabalhar um texto exatamente para publicação na revista. Né? Ótimo, professor Itamir. Excelente. O professor Donizete, que é outro participante ativo aqui em nosso evento, o Itanei Campos, também participante ativo, o Paulo Rolim, parceiro, a Raquel Jaime, participante ativa, e tantos outros. Dois palmeirenses aqui também, a Rosilda Nunes e o Elisval Moura. Isso. Palmeiras de Goiás. Isso, Nilson, muito obrigado. E isso, depois nós falaremos um pouco sobre a sessão especial Bernardo Welles, né, que estamos organizando para a publicação, mas agora passamos aí a palavra para o historiador, né, e pesquisador da obra de Bernardo Welles, o Rami Curado. Professor Rami, a palavra está com você. Bom dia. Eu gostaria de dizer que é uma honra para mim estar aqui falando sobre esta obra, que é uma das mais importantes da literatura goiana e um grande diálogo entre a história e a literatura, como alguns de vocês já disseram. Bernardo Welles, ele procurou ser para a história goiana, para a questão dos conflitos sociais, o que Euclides da Cunha foi para o Brasil em relação aos sertões. Ou pode dizer também que Bernardo Welles quis incluir Goiás na denúncia dos conflitos sociais e, ao fazer isto, ele projetou o nome de Goiás para a questão da violência, do abandonismo, do colonialismo, que aconteceram no Brasil inteiro, mas que, se não fosse a sua obra, certamente não teria a repercussão que teve. E nota-se que Bernardo Welles quis mostrar outros conflitos acontecidos aqui em Goiás. E ele coloca isso de uma forma mais atenuada, mas não de uma forma silenciada. Ele não coloca como o principal motivo, que o principal motivo é a questão do tronco,
que é o barulho duro, como se dizia na época, mas também esses outros fatos, o À Vista e outros, aparecem de uma forma muito interessante. Então, o objetivo maior de Bernardo Ellis era uma reconstituição de fatos históricos, agora sob o caráter ficcional, mas tendo como enredo fatos verídicos para denunciar a opressão que vivia o goiano brasileiro, que naquela época estava numa situação muito difícil, porque, como o professor Itami explanou, Goiás era um estado pouquíssimo habitado, com vias de comunicação muito precárias e um estado em que a economia também não tinha a pujança de outros lugares. Então, Bernardo Ellis vai mostrar isso como? Ele vai nos tornar, com a sua característica de escritor, que sabe envolver o leitor, nos tornar íntimos dos fatos. Ele vai intermeando narrativas com diálogos e descrições do Cerrado de uma forma muito visual, muito plástica. E isso torna o enredo atraente. E ele vai colocando a história ponto a ponto, de forma a prender o leitor em tensões entre os personagens, sempre fiel aos fatos históricos. Note que ele só troca os nomes dos personagens do Duro, da atual Dianópolis. Os grandes personagens da história goiana, ele mantém os nomes. Isto por motivos óbvios. E eu lembro que o Bernardo Ellis me falou alguma coisa a respeito da obra, de como ele a elaborou. Ele disse que, na época, ele visitou Abílio Volner em sua residência em Goiânia. E ele achou Abílio Volner uma figura muito interessante, porque fazia lembrar outros coronéis do Sul que ele havia conhecido. Um homem extremamente educado, trajado de terno, como era comum na época, principalmente as pessoas mais importantes. E ele conversou com o Abílio, tentando ouvir de Abílio fatos, o relato dele a respeito disso. E Abílio, de acordo com o Bernardo, lhe disse o seguinte: olha, esta é uma história muito trágica, muito triste, que o melhor é esquecer o que aconteceu, porque foi uma coisa horrível, o massacre acontecido ali e tudo mais que o envolveu. Então, Bernardo saiu dali com a convicção que a visão de Abílio não seria passada por ele, porque aquilo eram fatos que hoje torturavam a lembrança dele, que na história é colocado como Coronel Arthur Melo, né? E que ele então ficou com a visão de outros. E esta visão de outros foram colocadas daqueles que narraram, principalmente do personagem que dá a ele, o escrivão Vicente Lemes, deu a ele um norte nessas narrativas. Bernardo, ele, penso eu, teve a questão de como narrar fatos históricos em forma de literatura. A literatura permite uma liberdade que a história não dá. Até porque a história omite fatos que a literatura pode explorar. O que o historiador coloca como hipóteses, o ficcionista, o literato, na sua prosa, pode colocar como verdades. É o que Bernardo Ellis fez. Ele vai, ao
colocar, não como estudo sociológico, como ele planejava, mas como uma narrativa ficcional, ele vai poder explorar o caminho que ele constatou ali, que ele pôde ver. E ele vai, nesse momento, ele vai, nesse momento, tentar fazer com que... Tem o celular aqui me atrapalhando. Ele vai fazer com que o seu objetivo maior, que era denunciar a opressão que havia sobre o homem pobre de Goiás e os conflitos que isso gerava e que, nesse caso, chegaram ao extremo de levar a um massacre, fossem denunciados. E é claro que, ao ocultar os nomes verdadeiros dos principais personagens, dá a ele uma liberdade maior de colocar algumas hipóteses como narrativa central. E o Bernardo trabalha isso de uma forma muito interessante. Ele vai mostrar os outros conflitos que ocorreram em Goiás, de forma secundária, mas mostra, e vai denunciar esta questão. É interessante, uma vez eu recebi um grupo de estudantes que tinham como hipótese que Bernardo teria atenuado as lutas que haviam aqui, as lutas de classe, contra o trabalhador que havia em Goiás. E eu não quis contra-argumentar com eles, como eles eram pesquisadores, a não ser com outros fatos. Eu os coloquei para conversar com antigos trabalhadores da zona rural. E eles, no final do dia, chegaram e disseram que o que eles ouviram, chegaram à conclusão que o Bernardo, sim, teria colocado até menos, que as lutas tinham sido muito maiores. Porque é um tempo em que o trabalhador não tem direitos sociais. E essa liderança do coronel é justamente traçada dentro de um espaço que o Estado liberal permitia. O coronel, ele é a presença do social dentro de um mundo em que de um mundo político em que o social ele vai ser deixado de lado pelas próprias concepções políticas. É o coronel e a figura da igreja, o padre ali, que vão atuar. E no caso do Duro, de Dianópolis, havia na Vila de Duro, o coronel abrange até a figura do líder religioso também, como o próprio Bernardo mostra. Então, se não fosse a obra O Tronco e o que ela desencadeia depois, de obras históricas mostrando mais, possivelmente hoje a história do Duro seria muito menos conhecida, seria muito menos debatida e seria muito menos próxima de nós. Bernardo, ele foi essa pessoa que, nesse caso, eu vejo que a literatura antecipou a história. A literatura puxou a língua dos historiadores para dizer, não, Bernardo, ele criou uma ficção, mas a realidade histórica é esta. Bernardo, ele agiu como ficcionista, mas também, em algum momento, como historiador. E assim surge um debate que, com certeza, vocês ouvirão daqui a pouco, da figura de Abílio Volney Aires Neto, que vai ser aquela pessoa que vai, juntamente com outros pesquisadores da região, pegar a história, a pesquisa histórica e confrontá-la com o trabalho ficcional de Bernardo Ellis. E isso acontece num momento muito importante, porque se o momento que Bernardo Ellis escreveu é o momento em que Goiás passava por essa modernização, por esse desenvolvimentismo que se pronunciava na era de JK, mas que era antecedida pelos seus
antecessores, como que preparando o caminho, começa com Vargas, hoje nós vivemos num momento em que nós temos um Estado, um retorno do neoliberalismo, um retorno do liberalismo em forma de neoliberalismo, uma discussão sobre a presença do Estado, que agora está sendo aguçada com a questão da pandemia e até a questão da gripe espanhola de 1919, Bernardo Ellis coloca. Então, você vê isso. Bernardo, ele vai usar de fatos históricos para trabalhar uma questão que para ele é muito importante, a questão do trabalhador e principalmente a questão da presença de Goiás no cenário nacional, que é um dos outros motes de Goiás. E eu digo mais, reafirmo, melhor dizendo, o que eu tinha dito. Se não fosse o tronco, o Barulho Duro, a questão de Dianópolis, hoje não estaria sendo debatida pela historiografia, não se estaria sendo estudada pela historiografia, não estaria sendo debatida por nós. Ele realmente destacou Goiás, mas da sua forma de destacar. Como ele disse uma vez para mim, havia entre os historiadores um modismo de destacar só o lado positivo dos lugares e dos fatos. Bernardo Ellis mostra que a história é feita de pontos positivos e negativos, é feita de avanços e de recuos, é feita de fatos que avançam as conquistas da humanidade, mas muitos outros que são verdadeiros retrocessos. E Bernardo vai pegar muito nas questões dos retrocessos, dos conflitos, justamente porque eles eram esquecidos e davam um falseamento na história. Então, Boa Vista, Tocantins e muitos outros estão aí de forma secundária, mas estão presentes no tronco. Bernardo Ellis é aquele que faz a história falar através da literatura, com a linguagem literária. Ele não está fazendo narrativa histórica, mas grandes personagens da história goiana são citados por eles, alguns com os nomes verdadeiros, outros não. Isso não implica que ele teria que ser um servo da história, porque ele está fazendo literatura, mas quer dizer que ele está fazendo metáforas da história através da literatura e nos dando pistas para a pesquisa sobre, aí sim, a verdade histórica. É isso que eu queria dizer. Se tiver alguma pergunta que eu disse, eu quis colocar em linhas gerais, por causa do tempo, eu acho que a obra realmente merece um estudo profundo, mais ainda do que teve. Ok, muito bem. Muito obrigado, professor Ramir. Estávamos aqui comentando o quanto a sua análise foi primorosa, né, respeitou o tema e também a importância de sua obra para lermos Goiás. Agora, nós vamos abrir as inscrições, e agora abrimos para as inscrições. O professor Egmar, ele está inscrito, o professor Nilson também está inscrito, e contamos com a participação de vocês para esse momento de interação com as falas, com a obra O Tronco. Gente, bom dia para todo mundo. Eu estou aqui na casa do Nilson, né, junto com o Ricardo, porque a gente estava devendo um almoço, né, e olhar livros, e estreitar a relação de amizade e por cultura, ver se as mãos do Nilson são boas na cozinha, né, e aí nós chegamos e eu fiz uma pergunta distraída, né, Nilson, para você, qual que é a melhor obra literária de Goiás? Aí ele pensou um pouco, né, virou a cabeça, mas não muito tempo, e diz, O Tronco, né? E, para mim, eu acho que é o Tronco. E os palestrantes do seminário passado e desse também provaram isso, né, que essa obra ela é muito importante. Eu quero fazer uma pergunta mais ligada ao Itamir, né, a pesquisa que o Itamir fez, o Ricardo registrou, né, que é
o livro do Itamir se alastrou, né? Ele está na historiografia, ele é um ponto de debate, e que é sobre o coronelismo. Itamir, a relação entre... eu queria que você falasse um pouco entre o coronelismo, a propriedade da terra e o Estado. Essa relação. O Itanei Campos, ele fez também uma pergunta aqui no chat, que diz o seguinte: houve com a chamada Revolução de 30 uma mudança social e economicamente qualitativa em Goiás? É uma pergunta feita e depois os debatedores podem dialogar com ela. Bom, então eu passo a palavra para o Nilson, que também quer fazer uma intervenção. Professor Itamir Ramir Curado, eu entendo que a historiografia goiana, ela teve uma influência muito grande da Revolução de 1930, que estabeleceu uma dicotomia. Tudo que foi depois da Revolução de 30, ou seja, Pedro Ludovico, é bom. Tudo que foi antes da Revolução de 30, leia-se, Caiado, é ruim. E, claro, que a vida não é assim. Ela não tem essa retidão, ela não tem essa exatidão. E nós vemos, através do estudo da história, coisas muito boas que foram feitas antes de 1930 e coisas ruins, haja visto, uma ditadura que foi feita depois de 1930. No entanto, grande parte dos historiadores, por muito tempo, principalmente os de fora da universidade, mas os das academias em geral, eles se alinharam, houve um alinhamento com a postura aliancista, a postura do grupo político de Pedro Ludovico, por grau de parentesco, de ligação até por emprego público, etc. E com isso, uma digamos assim, falácias que se criou é que o duro aconteceu exatamente por vontade, por deliberação de Totó Caiado, que o professor falou aí do Eugênio Jardim, que tinha uma força tão grande quanto a de Totó Caiado nesse período, mas sempre se joga nas costas porque ele carrega o sobrenome Caiado. E com isso, professor, a pergunta que eu faço é o seguinte: nós sabemos que em 1916 houve um acordo entre oposição e situação em Goiás. E que a oposição, ao contrário do que se fala, de que Totó Caiado teria indicado João Alves de Castro para presidente, nós sabemos que foi oposição. Foi coisa do Bulhões e do Gonzaga Jaime, que indicou João Alves de Castro, que apesar de cunhado de Totó Caiado, residia inclusive fora de Goiás, porque não tinha a mesma participação política, mesmo grupo, não participava do mesmo grupo político. Então, foi uma indicação da oposição. Eu gostaria, então, que o senhor fizesse, e o Ramir também, essa análise. Por que aconteceu a tragédia do Duro? Foi uma disposição de Totó Caiado e de Eugênio Jardim de eliminar Abílio Vone? Essa é a minha pergunta. Ótimo. Professor Adão, a palavra está com você também. Depois da fala do professor Adão, nós abrimos para os debatedores, 5 minutos para os debatedores dialogarem com as questões postas. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Egmar. É uma honra e uma satisfação participar desse momento
com pessoas tão importantes, não só para a literatura, mas fundamentalmente para a história e, por decorrência, a historiografia de Goiás, do Tocantins, por extensão. Aqui eu tenho a oportunidade de ouvir e rever importantes interlocutores que eu pude caminhar no meu processo de formação. Bom, o Abílio chegou aí ou não? Não entrou ainda. Não entrou, né, Nilson? Então, é muito simples. Os aires estão ativamente presentes na política tocantinense desde sempre, até hoje. Não, fundamentalmente estabelecidos a partir de Porto Nacional, que a partir de meados do século XX se transformou no grande polo de irradiação, né, de toda a construção de poder no Estado, nessa região, nessa porção, né, do território brasileiro, que é o antigo setentrião goiano, hoje Tocantins. Então, eles estão estabelecidos em Porto e disseminados em toda a região sudeste do Tocantins, de onde Dianópolis é o grande polo. Mas onde estão os Volney? Há um intercambiamento aí de famílias, mas esse sobrenome hoje não é algo comum aqui no Tocantins. Eu só gostaria de saber onde estão os Volney nessa história. Muito obrigado, Ricardo. Certo, Adão. Professor Adão, muito obrigado. Sua presença aqui também é uma presença ilustre para nós, nos nossos colóquios. Antes de passar a palavra para os debatedores, a professora Nismária também fez uma pergunta que é a seguinte: seria possível que os palestrantes falassem um pouco sobre a presença de bando de jagunços em Goiás? É a questão posta pela professora. Bom, alguns informes. Nós temos um teto, 11h30, o máximo, para concluirmos o colóquio. Foram postas aqui algumas questões para os debatedores. Eu gostaria que eles fizessem fala de entre 5 e 7 minutos, o professor Itami e o professor Rami, e depois dessa fala deles, de diálogo com as questões, o Abílio, com acesso, e nós passaremos a palavra para ele, após as falas do Itami e do Rami Curado. Professor Rami, você pode iniciar, e depois a palavra para o professor Itami? Sim. A questão... A primeira, eu quero dividir aqui em 3 questões. Primeira, por que essa divisão claro-escuro, né? Depois de 30 bom, antes de 30 mal? Eu acho que foi uma interpretação muito ardilosa do seguinte: o Estado da República Velha era um Estado liberal. Então, o governo não promovia diretamente obras de desenvolvimento, como passa a ser depois de 30. Mas ele estava por trás de obras, por exemplo, as rodovias, como acontecia. O governo incentivava empresários a abrir rodovias. E a questão da ferrovia, houve incentivo nesse sentido. Eu estou colocando rodovia e ferrovia, que foram 2 coisas que trouxeram, como o professor Itami colocou, um grande desenvolvimento para a região. A seguinte pergunta, a questão dos a questão de colocar tudo nas costas da família Caiado, como, vamos dizer assim, uma simplificação posterior, mas Eugênio Jardim é uma figura importante, e havia, como o professor Machado, aliás, desculpe, Jales Guedes Coelho Mendonça coloca
uma luta de poderes. E eu acho que o Bernardo, mesmo sendo ficção, ele foi bem fiel aos fatos. Aqui ele mostra que o professor James aprofunda numa obra histórica a relação de força, a questão da presença do Eugênio Jardim e de outras forças. Ele parece-me que não elucida a força de apoio do governador. Mas, no momento, que os bulhões, que eram uma oligarquia em declínio, tinham certa força, era uma oligarquia em declínio, mas não era uma oligarquia aniquilada, isso de forma alguma. E tem uma outra questão também colocada sobre a presença, eu não me lembro bem como que é, mas a questão dos jagunços. É preciso, assim como dizer antes de 30 atraso e depois de 30 é só progresso, que é uma visão simplista e totalmente fora da realidade, delimitar o jaguncismo ao Nordeste é outra simplificação. O jaguncismo ele vai estar presente também no Norte. O que muitas vezes faltam é estudos que aprofundem mais esta questão. E a questão final que foi colocada. Houve uma intenção de esmagar os Volneys de uma forma assim, peremptória, massacrando a família. Bernardo Ellis, na obra O Tronco, mostra que não. Ele mostra que a questão do massacre final foi muito mais uma consequência. A ausência do juiz, que poderia controlar as forças, foi muito mais determinante nesse sentido, porque elas ficaram sem um líder que pudesse conter os abusos. A ausência do juiz. No dia da morte do pai, do coronel Pedro Melo, como é o nome dado à história, e a ausência do juiz depois. Quer dizer, eles mandaram forças para conter os desmandos e, ao mesmo tempo, essas forças acabaram ficando sem o seu líder, presencialmente. No caso do cerco da fazenda, e também depois. Então, o massacre é muito mais consequência da falta de uma continuidade do que de uma continuidade de organização das forças que estavam ali para interferir, do que uma determinação maldosa de quem estava lá em cima. Isso eu não vejo. Pelo menos Bernardo Ellis mostra isso. A ausência do juiz Carvalho, de acordo com a obra O Tronco, é muito mais determinante nesse sentido. E parece que na obra de Jales Mendonça também apresenta-se isso. Não havia uma intenção das forças que estavam na cidade de Goiás de massacrar, pelo menos de massacrar de uma forma, vamos dizer assim, literalmente, aquilo ali. Havia, sim, uma intenção de tirar os Volney do comando ali, de colocar o grupo de Vicente Lemos, usando os nomes do Tronco, do poder ali, mas uma intenção de massacre era mais uma consequência, vamos dizer assim, da falta de um comando ali do que uma orientação vinda de cima. É o que a obra O Tronco passa, é o que a obra de Guedes também passa. Uma revolução liderada por Eugênio Jardim Caiado, que mostra bem como que era a intenção, mas controlada por eles de perto, é a chamada Revolução de 9. Não há mais uma intenção de coagir e de colocar um novo grupo do que de massacrar. Havia, também não pode esquecer, os Volney tinham sua importância, eles tinham sua força. Quebrar uma dessas... Haviam grupos, bulhões em declínio, havia o grupo Caiado no poder, havia o grupo dos Volney,
regional ali. Havia um respeito, temor entre esses grupos. Um massacre, como aconteceu no Duro, é muito mais, meu ver, um descontrole ali pela falta de uma presença como a do juiz Carvalho, usando novamente o tronco, para controlar do que uma intenção. É o que eu vejo. Obrigado. Obrigado, professor Rami. Uma visão histórica dos acontecimentos, muito importante aqui para o nosso colóquio. Professor Itamir, a palavra está com você. Muito bem. Vamos ver se eu consigo, em 7 minutos, fazer um fecho de sair, né? Porque são questões bem interessantes, né? O Guimar, do Itanei, do Nilson, né? Bom, também do Adão, né? Onde estão os voos, né? Bom, mas, de certa forma, vamos começar por questão da terra. A terra era a base de sustentação do poder em Goiás. O problema de terra é uma questão que não dá para trabalhar, mas, veja, com a República, a lei de terra toda lei de terra passa para o Estado. Então, o Estado passa a controlar a terra, e toda a legislação de terra, de 1890 até 1964, quando até Mauro Borges, ou pelo menos até o Juca Ludovico, né, na verdade, o Juca é que faz a mudança, não é o Mauro Borges, é o Juca que faz a mudança, quer dizer, muito por conta de Brasília e da questão dos poceiros, né? A legislação de terra, nesse período, ela é latifundiária. Ela é latifundiária. Se você tem terra, você pode comprar mais terra. Se você não tem terra, a dificuldade de comprar terra. Quer dizer, eu tenho toda a legislação de terra desse período. Eu trabalhei com ela. Então, a terra é o elemento fundamental e os fazendeiros é que vão dominar em 1909, há um retorno, quer dizer, há uma mudança, inclusive, no coronelismo eu falo isso, né? Uma mudança em 9, já fazendo com que aquela cobrança que estava sendo feita da dívida ativa seja suspensa e os fazendeiros passam a passar as boiadas e pagar como lhes convém. Isso é o que está, o domínio do fazendeiro retorna com muita força. 1916, o Venceslau Braz, presidente da República, foi colega de turma do Hermenegildo Lopes de Moraes. E foi o Hermenegildo Lopes de Moraes, que era de Morrinhos, e depois foi um aliado, um certo aliado dos Caiados, eram os três domínios, Morrinhos, Goiás, Morrinhos e Porto Nacional, que dominaram, vamos dizer, a República nesse período todo, né? Então, ele era um indicado por Venceslau para ser o governador do Estado. Aliás, ele tinha sido candidato eleito em 1909 e não tomou posse por causa do movimento. Foi o Hermínio de Moraes, que era cunhado do oligarca, né, de Caveira de Almeida. Bom, de fato, a oposição é que indica o João Alves de Castro, mas só que o João Alves de Castro era casado, né, com a irmã do Totó Caiado, e aí, com isso, a oligarquia se redefine e se estabelece. Quer dizer, depois vem o governo do Eugênio Jardim, não termina o governo porque ele briga com o Totó Caiado, renuncia ao mandato de governador, mas aí depois ele renuncia ao governo do Estado também, e é candidato, como ele era, vamos dizer assim, forte, a família era forte, ao Senado, ele vota para o Senado, onde ele morre atropelado no Rio de Janeiro, o Eugênio Jardim. Bom, como também o Gonzaga Jaime é morto no Rio de Janeiro por um funcionário, um casaco do funcionário lá, tem um problema do Gonzaga Jaime, tem um problema dessa natureza. Bom, mas, então, essa passagem fundamental, esse acordo fundamental, ele é o elemento básico para que a estruturação do domínio Caiado, Castro, Jardim. É a oligarquia que vai, de certo modo,
ocupar os cargos federais, a Prefeitura de Goiás e o governo do Estado. Até que, com a crise do Judiciário, de novo o presidente da República intervém e, depois do governo, no final, já em 29, os caiados são proibidos, são interditados de eleger governador. Aí vem o Alfredo Lopes de Moraes, que é governador. Só que com a Revolução de 30, quer dizer, com o movimento de 30, com a eleição, assim, com a derrota de Getúlio Vargas, o governo do Estado de Goiás se sente prestigiado e o Alfredo Lopes de Moraes deixa o governo em julho de 30, que está sem condições de governo. E os caiados voltam, os caiados de Castro Jardim voltam a assumir o governo. Bom, então, agora, essa questão de 30, viu, Itanei, Nilson, ela é fundamental. O Pedro Ludovico, estrategicamente, ele traz e consegue se articular como o grande nome. Então, Goiânia é como se fosse a renovação. Né? Agora, a relatório em 36, a relatório depois na década de 40, dizendo que não houve mudança praticamente nenhuma em Itanei. Não houve mudança nenhuma em Goiás. Quer dizer, só Goiânia foi construído. A pobreza, as dificuldades, a estrada, não tinha estrada, eu tenho relatório, eu trago relatório nas questões agrárias, mostrando que no final da década de 30, já início da década de 40, Goiás não tinha estrada nenhuma, não tinha um quilômetro de asfalto. Então, eu tenho um texto, viu, Nilson, chama Mudança da Capital, uma Estratégia de Poder, onde eu discuto essa questão, quer dizer, o Pedro Ludovico muda a capital, porque ele, em 30, ele era um dos, em 37, com a mudança da capital, ele era o líder de Goiás. O Getúlio Vargas não tinha opção, quer dizer, em 30 havia outra opção. Inclusive, o juiz Caiado não foi porque ele era Caiado, mas ele era o nome principal, ele era o principal político. Ele criou a Voz do Povo, ele teve todo um... Não foi governador do Estado, não foi indicado, porque ele era Caiado. Quer dizer, como é que você tira o Caiado e bota um Caiado? Aí vai o Pedro Ludovico, que era um político secundário. O Ludovico não era o principal político de Goiás. Ele se torna com a mudança da capital. Por exemplo, nesse trabalho meu, eu discuto essa questão de estratégia de poder. O Ludovico... Goiânia como estratégia de poder, e ele consegue, porque ele cria o PSD, o Pedro Ludovico tinha uma estratégia interessante. Ele, como interventor, depois de 37, ele ia numa cidade, a primeira pessoa que ele procurava para ser prefeito era o médico. Se o médico aceitasse, ele indicava. Ele foi a Jaraguá e consultou aquele médico comunista, era um médico comunista, para ser prefeito de Jaraguá, ele não quis, ele foi ser deputado estadual. Tanto que na primeira legislatura, depois de 47, você tem 30% dos deputados estaduais médicos. 30% médicos, quer dizer, o Pedro Ludovico, de certo modo, fez um movimento favorável aos médicos. Ele botou os médicos na política em Goiás, porque ele tinha essa estratégia. Bom, aí a questão da aliança. Só querendo fazer é interessante essa questão que você coloca do juiz. O mesmo juiz que foi para Duro foi o juiz que interviu com a Santa Dica, Lagolândia. O mesmo juiz. Ele tinha uma trajetória, depois ele chegou a desembargador. Ele não era goiano, ele era alagoano ou sergipano. Ele era goiano ou sergipano. Ele veio para Goiás com problemas de família lá, e ele conseguiu, vamos dizer, com essa articulação, conseguiu sair e ser indicado desembargador, em 29, 30, ele foi desembargador, indicado desembargador
no Estado. É o mesmo juiz que vai para a Dura, é o mesmo juiz que vai para Santa Dica, que intervém lá em Lagolândia. Faz todo aquele negócio, quer dizer, havia uma aliança, vamos dizer, nessa direção, quer dizer, agora, em 1930, ela tem, claro que depois você tem, porque Goiânia, de certo modo, é uma mudança em termos de estratégia de Goiás. Goiás, até 30, até Goiânia, era, vamos dizer assim, um conjunto disperso. O norte era ligado a Maranhão, principalmente do Maranhão, e a população do Maranhão era 12% da população, 11% da população de Goiânia e 50% é maranhense, 12% é mineira, só que os maranhenses estão no norte, no hoje Tocantins, e os mineiros no sul de Goiás. Né? Quer dizer, a região nordeste era Bahia, vamos dizer, Duro, comunicava-se com a Bahia, quer dizer, Goiás, ele não tinha uma integração. Goiás não tinha uma integração. Por isso que Goiânia e Brasília vão dar, assim fala isso, e é verdade, vão dar estrutura a Goiás. Goiás, Goiás como era um todo diverso. O sul era Minas, o norte era Maranhão, o nordeste era Bahia, e o Mato Grosso não era nada, porque não tinha como chegar lá por causa do Rio Araguaia. Né? Não tinha contato com o Mato Grosso, o Rio Araguaia não permitia. Quer dizer, então, não tinha estrada, quer dizer, então essas dificuldades é que se apresentam. Então, a briga, vamos dizer assim, a questão da intervenção, a questão dos coronéis, é uma briga de coronel, a briga de Dura é uma briga de coronel. É uma forma de intervir para que o domínio dos Volnes, quer dizer, o Volne não existiu, o Volne é um nome, que a família mesmo é outra, que o Adão, a família mesmo é outra. Né? Quer dizer, quem vai dominar no norte mesmo são os Aires, né? Vão dominar. O Francisco Aires, que era um médico, ele é que vai realmente ser o grande... Ele, inclusive, ele tem um livro mostrando como ele leva o caminhão para Porto Nacional. Ele leva, quase nas costas, porque ele vai fazendo estrada e o caminhão vai seguindo a estrada. Ele vai de Minas até Porto Nacional, levando o caminhão. Só com a ponte que é feita, vamos dizer, já na década de 70, é que o norte se integra. Né? O norte se integra. Né? Então, isso são as mudanças que vêm. Eu não sei se eu consegui falar, mas é um pouco isso. O Nilson tem razão. A historiografia goiana privilegiou Pedro do Vico, colocou Pedro do Vico num pedestal. Né? O Pedro do Vico foi violento, os Caiados eram violentos. Por quê? Porque a violência fazia parte da estrutura da política. O cara não tivesse capanga, ele não tinha força política, não tinha prestígio político. A violência fazia parte da estrutura política. Né? O jagunço, você tá o jagunço de lá, mas o jagunço do sul do estado não é considerado, por quê? Porque é um jagunço legalizado pelos políticos. Né? Quer dizer, o jaguncismo da região do norte é porque a pobreza realmente era um negócio complicado. E a pobreza fazia com que as dificuldades fossem maiores. Né? As dificuldades fossem maiores. Mas a violência era uma violência que... O Pedro do Vico, com a mudança de Goiânia, ele prendeu... Olha, o Zé de Assis foge de Goiás escondido. Ele vai no porta-mala do carro para não ser preso igual outros foram presos em Goiás, porque eram contra a mudança da capital. Pedro do Vico usa a violência para a mudança da capital. A violência, tanto que o segundo governo dele, em 50, é tido como um governo violento, é tido como um governo de capangas, né? De a morte daquele jornalista, tudo isso, tanto o corpo de jornalistas foi levado ali onde hoje era o Banco do Estado, hoje é o Itaú, até para a porta do Palácio, porque ele foi culpado da morte do jornalista.
Então, essa questão da violência, ela está no sertão, mas ela está na política. Né? O Ricardo era violento? Era. O Pedro Ludovico era violento? Era. Se não tivesse violência, o governo que não tinha força política é um governo inexistente. Né? Coimbra Bueno, eu estou terminando o livro com o Coimbra Bueno, ele era um cara visionário, era um cara que pensava realmente vamos dizer assim, no Estado diferente, na proposta, inclusive foi um dos grandes vetores de Brasília, da mudança da capital, e sai do governo como um louco. Como louco. O último relatório do Coimbra Bueno é um relatório, assim, de tristeza. Ele não fez nada, ele não pôde fazer nada. Ele tentou fazer a cruz no Rio Tocantins, no Rio Araguaia, e a Assembleia Legislativa falou, o Estado com muita dificuldade, o governador querendo fazer escada para peixe, desmoralizaram o Coimbra Bueno. Ele não fez nada, ele não conseguiu fazer nada. Então, o Pedro Ludovico foi colocado no pedestal e ninguém fala da situação da violência. Ninguém fala que Goiânia foi mudada na base da violência. Então, isso vamos dizer assim, é o que está, vamos dizer, é o que se coloca, é que a historiografia traz. É isso. Obrigado. Ok, professor Itamir, muito obrigado. Você partilhou aí a história de Goiás. Muito obrigado pela intervenção. Bom, nós temos aqui algumas perguntas no chat, eu vou lê-las, mas lembrando que temos um teto de tempo de 11h30. A primeira pergunta é da professora Pauliane Braga, a quem nós agradecemos aqui também a presença, historiadora e estudiosa da obra de Bernardo Ellis. Autor do livro Entre Sertões, ali o professor Itamir está com o livro em mãos. Mais outras pessoas, né? Eu também tenho um livro. Bom, e ela faz a seguinte pergunta. A literatura de Bernardo Ellis teve um forte caráter de intervenção na realidade onde ele vivia. Quando ele optou narrar a história do Douro, acredito que ele queria dizer algo do momento histórico no qual ele escrevia. Nesse sentido, quais as principais continuidades históricas e políticas que podemos pensar entre o momento das batalhas do Douro e o momento em que Bernardo Ellis escrevia? Essa é a questão da Pauliane, e depois os debatedores, né, podem dialogar com ela. Ainda aqui temos inscritos para participar a professora Aline Marques. Aline, você está aí? A palavra é com você. Obrigada, professor Ricardo. Serei muito breve. Eu sou a Aline Marques, sou professora pedagoga e também sou mestranda em Geografia, geógrafa, orientanda do professor Ricardo e membro do grupo Dona Alzira. Bom, quero utilizar a palavra, a frase do professor Guimar Chaveiro, né? Não quero fazer uma pergunta, parece meio autoritário, né? Quero fazer uma reflexão. Pedir uma reflexão e está disponível para quem quiser responder. Responder não, comentar. E até foi meio comentado que eu vou falar aqui pelo professor Itamir, mas quando eu já me inscrevi, farei a reflexão, a instigação aí. Bom, de acordo com a obra que nós estudamos, que nós, né, comentamos agora, os professores falaram a respeito, nós percebemos o ranço autoritário na obra de Bernardo Ellis. E podemos dizer que esse autoritarismo descrito no enredo da obra deste autor, né, de Bernardo Ellis, ele ressurge de maneira hoje camuflada e, ao mesmo tempo, descarada no momento que nós vivemos, né? Os jagunços policiais
através também de uma manipulação mental, né, tanto na época descrita na obra de Bernardo Ellis, como no que vivemos hoje, né? E também nós percebemos o retorno dos caiados, como foi mencionado pela poetisa Cora Coralina, né? Coloque o caiado no poder, verás, né, o chicote, né? O peso do chicote, mais ou menos assim. O retorno da chibata, o retorno dos jagunços militares, né, que matam descaradamente, o retorno do mandante, presidente. Então, podemos fazer essa associação desse momento descrito, né, na obra literária de Bernardo Ellis, com o que nós vivemos hoje, esse momento conflituoso que nós estamos presenciando. Fica aí uma reflexão e quem puder responder, desde já agradeço. Certo, obrigado, Aline. Mais alguém se inscreve para estabelecermos aqui o diálogo? Bom, comentando, né, antes das demais inscrições, fortalecer aqui, né, a nossa chamada para um número especial Bernardo Ellis. Aqui tem vários pesquisadores da obra, ou da historiografia goiana, da literatura produzida em Goiás, né, então ficam convidados. Depois compartilharemos, né, detalhes dessa chamada, e já temos 6 textos, né, inclui aqui textos do professor Mário, uma carta, Bernardo Ellis, né, textos do Itanei Campos, e textos do Nilson Jaime, textos do professor Egmar, da Pauliane. Então, os demais, né, interessados, né, ficam esse convite. Bom, mais alguém inscrito aqui? Professor Mário se inscreve para se falar, professor Sandro, né, professor Wellington está aqui também, né, o nosso parceiro da geografia em Goiás, professor Valdir. Ainda temos mais uns 20 minutos para dialogarmos. Ricardo. Sim, Adão, pode falar? O professor Itani deu uma saidinha, eu gostaria de agradecer. Estava retornando. É só agradecer pela resposta, né? Em certo modo, contempla um pouco de minha curiosidade. Mas os Volney tiveram uma penetração ali na região oeste da Bahia de forma muito significativa também, né? É possível, eu realmente não sei, eu estou curioso em saber onde estão os Volney. Será que a família tem um estabelecimento hoje mais marcante na região oeste da Bahia? Alguém saberia dizer isso? Bom, então, não vejo outros inscritos aqui. Professor Itamis, se você se propõe, pode continuar aí o diálogo com as perguntas. E depois também o Rami Curado. Professor Itami, a palavra está com você. Muito bem. Queria só, a professora Pauliane, a gente trabalha muito bem essa questão do Bernardo Ellis. Quando o Bernardo Ellis escreveu o Tronco, estamos em outro momento, é o momento de Brasília, né? É o momento de uma integração, da abertura de estradas e tal, quer dizer, então, de certo modo, ele coloca um desafio, não deixa de ser um desafio, mas, vamos dizer assim, com a Belém-Brasília, o norte muda de figura, né? Com a Belém-Brasília, o norte muda de figura. Então, há uma mudança nessa perspectiva e que é interessante considerar, mas eu acho que tem que trabalhar um pouco essa questão da literatura e destacar como o Instituto está se propondo. Eu acho que é interessante, viu, Bento, esse debate exatamente isso, porque como eu
coloquei a frase, a literatura, de certo modo, cobre a história. Quer dizer, claro, o Bernardo Ellis, ele muito próximo da realidade, mas muda, ele trabalha, vamos dizer, com muita habilidade, com muita liberdade que a literatura permite, na situação do duro. Bom, Aline, o autoritarismo é forma, vamos dizer assim, o Brasil vai conhecer um pouco de democracia, vamos dizer, de 45 a 64, e depois a partir de 85. Então, toda essa trajetória, quase toda essa trajetória nossa, mesmo da Primeira República, que era uma república liberal, não havia, vamos dizer assim, primeiro, o direito do voto. É controlado. Né? O voto, a mulher não votava, a mulher passa... A primeira vez, a mulher vai ter mesmo direito a voto a partir de 45. Quer dizer, tem 32, a mulher é liberada o voto feminino, mas a eleição de 34, acho que poucas mulheres são eleitas. Tem uma mulher eleita, eu acho que 2 vereadoras, um no Rio de Janeiro, outro na Paraíba. Você não tem praticamente quase nenhuma deputada estadual, que, aliás, é uma grande questão da presença da mulher na política. Né? Vamos dizer assim, a nossa trajetória machista, a nossa trajetória patriarcal, de certo modo, boicota a mulher na política. Por quê? Porque ainda entra o caráter de violência. Uma violência que não é tão clara igual era antigamente. Mas essa questão do autoritarismo é um dado da política brasileira, exatamente por causa exatamente por causa da desigualdade social. Você vê que, por exemplo, que o nosso presidente da República está ganhando espaço, exatamente por quê? Porque está distribuindo R$600 dada a crise da pandemia. Ele está crescendo, com todos os problemas, está crescendo eleitoralmente, e o que ele está querendo é ser reeleito. Jogada nessa perspectiva. Quer dizer, então, ontem e hoje se confunde de certa forma. Agora, o Adão, é interessante, se você puder, o livro do Pang, Eu Sou Pang, Oligarquia e Coronelismo, ele trabalha com a Bahia. O Pang, inclusive, me convidou para ir fazer doutorado com ele nos Estados Unidos. Eu não fui, não pude ir, não fui. Né? Ele me convidou para fazer doutorado com ele na Flórida. Exatamente porque eu trabalhava coronelismo em Goiás e ele trabalhou coronelismo na Bahia. O Abílio Volney é um dos coronéis da Bahia. Ele não aparece como coronel de Goiás, ele aparece como coronel da Bahia. Ele foi depois que ele saiu duro, depois da intervenção, ele foi para Barreiras e lá ele se conjuga com os coronéis e foi inclusive prefeito de Barreiras. Então, o Pang, Eu Sou Pang, trabalha, é um sul-coreano, mas professor de universidade americana, não sei se ainda é, mas ele trabalha, então, o Abílio Volney, na Bahia, quer dizer, ele trabalha com os coronéis da Bahia. Então, é interessante você ver esse livro do Pang, Eu Sou Pang, que tem essa característica dos Volney, vamos dizer assim, eu acho que eles politicamente não existem mais. Porque eles têm, vamos dizer assim, ainda a família tem família no duro. Né? Aliás, o próprio Abílio teve diferentes filhos, foi uma das dificuldades que eu tive, eu consegui as informações sobre os filhos dele. Ele teve filhos com primas, com 2 primas, ele teve filho. Ele foi casado 2 vezes e teve filho com outras mulheres. Teve um filho em Goiás e mais outro filho. Então um pouco problemático, assim, a questão. Mas eu tive dificuldade quando estava fazendo o livro do Legislativo em Goiás, né? Tive dificuldade de conseguir dados, né? Quer dizer,
Teve, inclusive, uma das filhas dele que não quis conversar comigo. Me recusou, falou, não vou conversar, não, porque ela é filha da primeira mulher dele, que foi separada e tal. Tem uma série de histórias. Que o Abílio pode até trabalhar, é pena que ele não esteja aí para ser mais claro. Mas a informação que eu tenho é que ele não teve sucessor, assim, político. E nem eles continuaram dominando, assim, em termos de domínio. São fazendeiros, eram fazendeiros e agora juiz, né? Porque o Abílio é juiz, o irmão dele agora está fazendo doutorado, é advogado, né? Bom, eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Alô, nós vamos precisar, pessoal, de encerrar. O nosso tempo está estourado. 2 minutos para o professor Ramir, para fazer o fechamento, e, em seguida, o presidente do ICEB, Bento Fleury, fará o fechamento. Eu ouvi uma crítica aqui, interessante, que a obra literária foi deixada de lado e a história dominou. Mas eu acho que Bernardo Ellis é um instigador mesmo, ele faz com que você entre por outros caminhos. A obra dele é porta de entrada para a sociologia, para a antropologia, para a história. Mas é claro que ela em si é muito densa e precisa também ser estudada. E eu queria aqui dizer que faltou hoje, infelizmente, por esses motivos todos que já foram colocados, por esse motivo todo que foi colocado, a figura do Abílio Volney Aires Neto, esse literato, esse jurista, esse também pesquisador da área de história. Então, eu queria fazer uma sugestão aqui. Uma nova live, um colóquio no qual tivesse a presença do magistrado Abílio Volney Aires Neto e também a do Jales Guedes Coelho Mendonça, que é um historiador que trabalha justamente esse período, né? E, ao mesmo tempo, um especialista na área de literatura na obra de Bernardo Ellis. Um jogo entre os três seria muito enriquecedor. Eu também quero destacar o que o professor Itami colocou aqui, a profundidade dos seus estudos, a qualidade dos seus estudos. E fecho com uma questão seguinte. Quando Bernardo escreve essa obra, Goiás vivia num outro momento, o norte estava sendo rasgado pela em Brasília, né? Mas a situação do trabalhador continuava sendo de opressão, sem direitos sociais. Bernardo Ellis, ao escrever O Tronco, eu acho que ele estava também dizendo o seguinte: e o trabalhador? E aquele homem que era oprimido e que era massa de manobra dos coronéis? Nessa nova situação, como fica a situação dele? Será que ele está realmente tendo uma nova situação nesse novo momento? A impressão que passa é que Bernardo, ao escrever essa obra, está dizendo não. Há uma modernidade, deixando algumas coisas para trás, mas o mandonismo continua de outra forma, só vestiu roupa nova, mas por baixo desse terno tem um pijama, por baixo desse novo momento o trabalhador continua debaixo do chicote. Então, Bernardo instiga essas questões também. Eu quero agradecer a oportunidade de ter participado com um grupo tão seleto, de tantas perguntas interessantes. Em algum momento eu não tive a profundidade que vocês gostariam que tivesse. Mas o meu propósito era colocar esse panorama geral. Bernardo joga os conflitos sociais de Goiás para o Brasil e para o mundo. E se não fosse a obra O Tronco, certamente ele seria um conflito a mais como tantos outros. E ele reporta os anteriores também. Para como dizer, Goiás existe. Goiás
é presença para o bem ou para o mal em muitos momentos da história do Brasil. Professor Rami, professor Itamir Campos, muito obrigado. Antes de passar a palavra para o presidente e vice-presidente, né, do ICEB, o Nilson do evento, eu quero fortalecer o convite para os textos, né, da sessão especial Bernardo Leles, especialmente os debatedores hoje, o professor Itamir e o professor Rami Curado. Nós contamos com os textos de vocês. Então é isso. Professor Nilson? Pode contar comigo. Com vocês. Ok. Gostaríamos que nos próximos colóquios todos ajudassem a divulgação do evento. Acredito que é um evento que tem uma qualidade técnica muito boa, acho que todo mundo aí passaria tem trabalho para passar no Qualis, mas está faltando gente, poderia ser muito maior, né? Então, eu gostaria que cada um se empenhasse, principalmente na véspera, na sexta-feira, que antecede o encontro, cada um divulgasse para os seus contatos, vamos tentar aumentar a divulgação, que afinal talvez um dos poucos eventos que está acontecendo nesse período de pandemia, de forma ininterrupta. Então, fica aí o nosso apelo, ok? E o Bento com a palavra, presidente do ICEB. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, né, os que essa manhã muito aprenderam com a fala muito rica do professor Itamir, do Rami Curado, né, de todos os que fizeram as suas perguntas e motivaram essa intenção de redescobrir, redefinir, redimensionar a obra de Bernardo Leles, o patrono de nosso instituto, tão importante para a pesquisa histórica, historiográfica, literária, artística de Goiás. Eu quero agradecer em especial a presença do senhor Geraldo Saad, que participa conosco, é filho da Égila Pacheco Saad, a grande historiadora, a grande prosadora, a grande romancista da cidade de Goiás, amiga de Bernardo Leles, contemporânea de Bernardo Leles, e uma das patronas do nosso ICEB. Parabéns, então, ao professor Itamir, que nós poderíamos ouvi-lo o dia inteiro, porque o senhor tem uma verve muito grande, né, de muito conhecimento, e consegue transmitir isso aí, fazer um passeio pela história através de seus conhecimentos. O professor Rami, interessantemente, na obra do Bernardo, que tem essa profundidade do conhecimento sobre o Bernardo, por ter convivido com ele, né, por ser conterrâneo dele, por ter aprendido com ele. Então, ele traz para nós um conhecimento muito peculiar do Bernardo, enquanto Bernardo, das particularidades da produção do Bernardo. Então, esse colóquio, em especial, é muito importante por conta dessa obra. Precisamos ver mesmo a sugestão do professor Rami Curado sobre esse novo colóquio, em aberto agora ao professor Abílio Rony, por não ter tido oportunidade de participar. Então, que possamos programar para que essa obra seja estudada, inclusive a questão dos Rones, que o professor Adão Francisco mencionou. É importante, inclusive, saber, né, a dimensão deles, política e social, a partir do tempo. Então, eu agradeço muito a todos essa participação em nome do Instituto Educacional Cultural Bernardo Leles Paulo do Cerrado. Estamos cumprindo uma das nossas funções, que, apesar da pandemia, é produzir conhecimento, estabelecer relações de conhecimento, e que vocês possam ter um final de semana abençoado e um feriado também. Bento, muito obrigado, Bento. E você já fechou de forma brilhante, né? E agradecer a todos e a todas que estão aqui. Temos presenças ativas nos nossos colóquios, como a do Sandro, a do professor Mário, do Itanei Campos, agora o Adão, e tantos outros.
Então, muito obrigado e tenham um excelente final de semana. E contamos com a presença de vocês no próximo colóquio Bernardo Wesley.